Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live da Plena Pátria. Estamos aqui, eu, Júnior da Paz, Acácio Carvalho, Davi, Diego. Olá pessoal, boa noite! Hoje é o nosso amigo Júnior da Paz com vocês. Beijo no coração! Boa noite pessoal, boa noite! Boa noite minha gente! Olha, se você está entrando agora pela primeira vez na live da Plena Pátria, a Plena Pátria é um projeto que visa ajudar você no gerenciamento de suas emoções e no seu desenvolvimento existencial. Então, até aqui, hoje é a 7ª live, a gente vem falando das habilidades, de algumas das habilidades que são muito importantes para a nossa construção íntima de uma vida feliz. Então, até agora falamos dentro da nossa metodologia de desenvolvimento existencial, já falamos de assertividade, de ética, de coerência, de serenidade, e hoje vamos terminar essas 5 habilidades falando de uma das habilidades mais importantes de todas as que a gente já falou até agora. Talvez o altruísmo seja a síntese, a habilidade que sintetiza todas as outras habilidades, porque altruísmo é, como a gente vai ver, talvez a habilidade mais essencial na vida da gente. O que é altruísmo? Bem, altruísmo, mas antes de falar de altruísmo, já ia esquecendo, eu gostaria de lembrar que esta semana a gente vai comemorar o Dia das Mães. E a Plena Pátria quer registrar aqui a sua homenagem a todas as mães, a todas vocês que estão nos assistindo agora, que são mães, a todas as mulheres, a você que ainda tem sua mãe aqui, que ela ainda está com você aqui, aproveita a oportunidade. É claro que é uma data simbólica, o Dia das Mães é todo dia, mas que você possa aproveitar, já que você ainda tem sua mãe ao seu lado. Claro, se você não tem mais, se ela não está mais aqui, mantenha a sua mãe viva no seu coração, relembrando tantos e tantos momentos maravilhosos vividos ao lado dela. E de repente, se a sua mãe não foi aquela mãe que você gostaria que tivesse sido, ainda assim agradeça a Deus por tê-la como mãe, porque se não fosse a nossa mãe nós não estaríamos aqui, né, gente? Então é muito importante que nesse momento a gente relembre e reafirme a nossa gratidão à vida pela mãe. E a Plena Pátria então faz questão de registrar aqui essa data tão importante como é o Dia das Mães. Tem outra informação também importante. Semanalmente a gente tem colocado aqui uma sugestão de leitura, uma sugestão de livro. Acácio Carvalho hoje tem uma sugestão muito bacana para vocês. Oi Júnior, vamos lá. Como você disse, já é a nossa 7ª live, né? E nessas 7 lives, a partir da segunda, a gente passou a indicar livros. A nossa ideia, já que o livro é o portal para o conhecimento, é a abertura para o nosso, uma das portas de entrada no desenvolvimento existencial, a gente tem aqui semanalmente colocado livros que são livros dessa temática, do autoconhecimento, da gestão das emoções, do planejamento estratégico de vida. E hoje, eu acho que a gente, Júnior, está naquela fase dos exemplos de vida, né? Exatamente. Esse de hoje é demais. A gente falou de Eliana Zag semana passada, com Pulmão de Aço, se você for lá no canal YouTube da gente. E hoje é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Diego, tá enquadrado aí, Diego? Tá bem enquadrado. Então é Viktor Frankl. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, é o nome dessa obra. Viktor Frankl foi um psiquiatra, um psicanalista, um médico austríaco, mas ele era judeu, e ele foi preso no horror do Holocausto, né, por ser judeu. Ele foi preso em Auschwitz, ele ficou 3 anos preso em Auschwitz. E ele depois, né, ele nasceu em 1901, morreu em 1997, eu acho, Júnior, então com mais de 90 anos. 97. E Frankl, ele foi o criador daquilo que é conhecido como a 3ª escola vienense de psicoterapia. Freud e Adler, que o sucederam, né, começaram a psicoterapia, e ele começou, logo depois da experiência dele no Holocausto,
aquilo que é conhecido como logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, do propósito da vida. Frankl, ele passou pelas situações mais terríveis e degradantes pela qual um homem pode passar, em termos de humilhação, de sofrimento, de necessidades, e ele sobreviveu ao horror do Holocausto. Ele sobreviveu às condições mais duras que um ser humano pode ser submetido. Acho que a história de Viktor Frankl merece destaque por isso, né? Porque não é fácil você reagir positivamente a situações adversas. E ele traçou, Júnior, no meio do terror do Holocausto, ele traçou 3 propósitos de vida, né? O primeiro era sobreviver, o segundo era usar as habilidades médicas que ele tinha para ajudar as pessoas, e o terceiro, gente, pasmem, era aprender alguma coisa. E ele conta como ele sobreviveu. Como? Porque ele percebia que as pessoas morriam nas primeiras semanas. A maioria das pessoas do campo de concentração, quando eram trazidas naqueles comboios horríveis, naqueles trens, vagões, como se fossem verdadeiro gado humano, as pessoas morriam com 2, 3, 4 semanas, já morriam. Muitos se suicidavam, muitos não aguentavam e muitos perdiam o propósito de vida. Então ele mostra aqui, esse livro é interessante. Quer dizer que ele percebe que o que mantém a pessoa viva é o propósito. É o propósito. É a visão de futuro. É a visão de futuro, que a gente já falou aqui de outras vezes, né? Então, Viktor Frankl, ele lembra as pessoas, imagine, olha, você sobreviver, aprender alguma coisa, tá certo? E ajudar outras pessoas. Então foi isso que o manteve vivo, com um propósito e realizando o seu sonho. Muitas vezes ele se idealizava, olhava assim e ele via uma multidão ouvindo uma palestra dele sobre a psicologia do campo de concentração. E ele realizou isso. Ele foi professor das mais importantes universidades do mundo, né, de Oxford, na Inglaterra, de Harvard, nos Estados Unidos. Ele deu palestras, ele entrou no mundo da internet, né, começou aí com as TEDs, né, aquelas aulas famosas, as aulas de Viktor Frankl, falou para milhões, ajudou bilhões de pessoas em estados depressivos, pessoas à beira do suicídio, pessoas com transtornos de ordem emocional, pessoas desencantadas, desencantadas com a vida, e quando tinha um exemplo, quando ele falava, porque ele tinha energia, né, de ter vivido, de ter passado por uma situação tão difícil, e ele realizou o sonho dele, tá certo? Quer dizer, é um livro que dá vontade de ler, né? Ele escreveu esse livro, Júnior, em 10 dias. Esse livro, ele tem mais de 30 livros sobre logoterapia. Logoterapia, né? É a terapia do sentido da vida. Por isso que o nome do livro é Em Busca de Sentido. Ele escreveu esse livro aqui em 10 dias. Esse livro, na verdade, é um relato da experiência dele. Plena Pátria recomenda para você Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Beleza, meu amigo? Maravilha! E, naturalmente, gente, que a experiência, o depoimento de Viktor Frankl serve de ilustração para o nosso tema de hoje, para o altruísmo, né? Porque o que é altruísmo? Semanticamente, né? Altre vem do latim alter, que significa outro, né? Então, altruísmo, outro. Ismo, quer dizer, ismo é um sufixo grego que significa sistema, conhecimento de, informação sobre. Então, é o conhecimento, né, o sistema de informações, o sistema de conhecimentos sobre o outro. Então, semanticamente, a palavra altruísmo seria isso. O sentido do outro, o conhecimento do outro, o cuidado com o outro. Então, altruísmo seria, então, a preocupação, o cuidado, o amor ao próximo. Quem cunhou a palavra altruísmo, quem criou a palavra altruísmo foi o filósofo francês Auguste Comte, filósofo positivista francês, porque ele se deu conta de que há um grupo de pessoas na sociedade que é capaz de se preocupar com o outro, muito mais do que consigo própria. Então, pessoas que são capazes de ajudar o outro, pessoas que são capazes de colocar as necessidades dos outros em detrimento até de suas próprias necessidades. Agora,
é importantíssimo que a gente, para entender altruísmo, o que significa altruísmo, a gente entenda o que é egoísmo. Egoísmo digamos, o contraponto do altruísmo. Egoísmo é o antônimo, é o contrário de altruísmo. O que seria egoísmo? O sufixo ismo, né? O sistema do conhecimento sobre o ego. O que é ego? É o núcleo da nossa personalidade. Na psicologia, o ego significa o centro, o núcleo de nossa personalidade. Então, enquanto o altruísmo é a preocupação, o cuidado com o outro, o egoísmo é a preocupação e o cuidado consigo mesmo. Não é? Eu imagino o seguinte: todos nós, seres humanos, todo ser humano, nasce, vive e morre egoísta. O egoísmo faz parte da nossa essência, da nossa estrutura existencial. Todos nós somos egoístas. Somos mais ou menos egoístas. Por quê? Porque até agora, por exemplo, a gente falou de coerência, a gente falou de serenidade, de ética e de assertividade. Todas essas 4 habilidades, inclusive o altruísmo, são habilidades existentes em nós, que são expressões de nossa personalidade, de nossa realidade existencial. Tudo situado, né, configurado no ego, na nossa estrutura de personalidade. Então, todos nós somos egoístas por natureza própria. Agora, quando nós estamos na fase infantil, eu me lembro que quando eu tinha escola, a turma que mais expressava conflitos na escola era a turma do maternal. Na época a gente chamava de maternal, hoje é o infantil 1. Mas aqueles alunos de 2 anos de idade, imagine. O menino com 2 anos de idade, ele é super egoísta, porque ele, por exemplo, acha que a professora na sala de aula é só dele. Né? Ele acha que a mãe e o pai só dele. Vê outro irmão, conflito com o irmão. Porque a criança ela é egoísta por natureza. Isso é importante que seja assim. Isso é da natureza, isso tem que ser assim, para que a criança tenha possibilidades de se formar, de participar, de vivenciar o processo de formação, de construção, de estruturação de sua personalidade, de sua existência. Então, naturalmente que esse processo, essa realidade egoística, digamos assim, do indivíduo, vai mudando. Então, o natural é o quê? É que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, esse egoísmo vai amadurecendo. Então, a gente vai se dando conta, já na fase infantil, que nós não somos sozinhos no mundo. Nós não estamos sós no mundo. Nós vivemos com outras pessoas. Nós interagimos permanentemente com outras pessoas. E aí a gente se dá conta de que, enquanto a gente tem um espaço que é de nosso direito, e a gente defende esse espaço com unhas e dentes, a gente percebe, a gente entende que o outro também tem um espaço. E aí a gente começa a aprender que, enquanto eu tenho o dever de me proteger dentro do meu espaço, de defender o meu espaço, eu tenho a obrigação de respeitar o espaço do outro. E aí eu aprendo que quando eu invado o espaço do outro, eu desrespeito o direito do outro. E aí a gente vai, mesmo dentro do egoísmo da gente, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a viver em sociedade, a viver dentro de uma estrutura coletiva, porque nós somos seres essencialmente sociais. Então, o egoísmo infantil amadurece para o egoísmo adulto. O egoísmo adulto é aquele que sabe, embora continue defendendo a sua realidade, os seus interesses, as suas necessidades, também se preocupa com as necessidades, os interesses do outro. Bem, eu imagino que o altruísmo seria uma terceira etapa, digamos assim, um amadurecimento do processo de desenvolvimento egoísta da nossa vivência. O altruísmo seria o quê? É aquela pessoa que já deixou de achar, já não acha mais que o centro do universo, não é? Claro que tem adulto que continua assim, tem adulto que não amadureceu o egoísmo infantil, continua imaturo no campo do egoísmo. Então tem adulto que acha que o universo gira em torno dele, né? Tem adulto que pensa assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também, não é isso? Pessoas que não amadureceram, continuam na infantilidade egoísta. Então,
Mas eu acho que o altruísmo já é uma etapa mais avançada, que é quando, além de você ter aprendido que o universo não gira em torno de você, além de você já ter aprendido a conviver em sociedade, a respeitar o espaço do outro, você já avança, você já começa a se preocupar com o outro, com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro, com as necessidades e os problemas dos outros. É quando você sai de si e vai em busca, vai ao encontro do outro, e aí sim você começa a assumir atitudes altruístas. Eu imagino que, claro, se um ser humano quisesse ser absolutamente egoísta, ele ficaria tão só, seria uma pessoa tão só, tão solitária, que a vida dele se tornaria simplesmente insuportável, se transformaria num verdadeiro inferno. Ao passo que se uma pessoa quisesse, tentasse ser absolutamente altruísta, só se preocupar com os outros, esquecer de si própria, então entraria num processo de autodestruição, porque esqueceria de si, deixaria de se amar, deixaria de se cuidar, deixaria de se proteger, somente agindo em função dos outros. Então, também seria um processo, digamos assim, desequilibrado. Então, eu trouxe o egoísmo para que a gente entenda melhor o que é altruísmo, não é? Não há altruísmo sem egoísmo. E não há egoísmo sem um pouco de altruísmo. Eu imagino que essa relação entre egoísmo e altruísmo em nós é uma relação que difere naturalmente de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais egoísta e menos altruísta, há outros que são muito altruístas e menos egoístas, mas é importante entender que o egoísmo é necessário, que o egoísmo faz parte da nossa... Claro que eu estou falando aqui no egoísmo positivo, digamos assim, o egoísmo altruísta, digamos assim, não é? Eu não estou falando daquele egoísmo negativo, tal, que a gente já falou aqui. Resumindo, a gente pode entender o seguinte, que a pessoa muito voltada por egoísmo, para o campo do egoísmo, na sua vivência, na sua vida, é uma pessoa que está muito vinculada ao aspecto competitivo da vida, né? São pessoas que veem os outros como competidores, como oponentes, como pessoas que podem subtrair de você, não é? O mundo da competitividade, né? Já o altruísta, ao contrário, ele vive no mundo da cooperatividade, porque ele não enxerga no outro um oponente, ele enxerga no outro um parceiro. Quando a gente vê o outro como parceiro, a gente enxerga a possibilidade de crescer na medida em que a gente interage, a gente cresce, a gente se enriquece. Então um ajuda o outro, um enriquece o outro. Eu imagino que, então, uma pessoa altruísta seria como eu me lembrei agora daquele caso, Acácio, de Malala, não é? Malala era uma menina de 11 anos de idade que, inconformada com o regime talibã, ela era paquistanesa, regime talibã que prevalecia na época lá no seu país, que impedia as mulheres de frequentarem escola. Ela, com 11 anos de idade, não se conformou com isso. Abriu um blog, criou um blog e passou a relatar a sua vivência diária, o que as mulheres do Paquistão vivenciavam submetidas àquele sistema, àquele regime opressor talibã, né? Vocês devem conhecer a história. Malala sofreu um atentado, né? Eles mandaram matar a menina, levou 3 tiros, passou meses em estado grave no hospital, mas quando ela voltou, quando ela sobreviveu mais forte, né? O blog, digamos assim, viralizou e Malala, com 17 anos de idade, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Observe bem o caso de Malala. Primeiro ela pensou nela, não é? Na situação dela, na indignação dela diante daquela situação. Mas ela não ficou apenas nela, como o egoísta ficaria. Ela pensou nas outras meninas, nas outras mulheres. E
agiu de forma a compartilhar aquilo que ela sentia, se colocando no lugar do outro. Altruísmo. Se colocar no lugar do outro. Tentar sentir o que o outro está sentindo. Foi o que ela fez. A gente viu aqui o caso de Frankl também. E tem tantos e tantos casos. Se a gente for citar aqui, não é? A gente já falou aqui nas habilidades, né, durante as lives, em Luther King. A Cássia falou em Luther King. A Cássia falou também em Mahatma Gandhi. Quer mais altruísmo do que o de Mahatma Gandhi, de Luther King e de tantos e tantos outros que não se colocaram apenas na defesa de suas próprias necessidades. E por fim, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu estava pensando sobre altruísmo. E eu entendo, né, eu terminei entendendo que o mundo, que a essência da vida é altruísta. Porque aí a gente conversava, agora há pouco mesmo, antes de começar a live, na nossa reunião ordinária da Plena Pátria, a gente conversava sobre o Facebook, por exemplo. Olha, gente, as pequenas ideias muitas vezes se tornam grandes ideias. Por quê? Porque quando uma ideia pequena se torna grande, é porque ela focou, a ideia pequena nasceu da busca pela satisfação, pela solução das necessidades e dos problemas humanos. Quer mais altruísmo do que esse? A grande sacada, eu acho que é essa. Você quer ser bem sucedido, você quer ganhar dinheiro, você quer ser feliz na família, você quer ser feliz no trabalho, seja altruísta. O que é ser altruísta nesse sentido? É você ter uma sacada, uma ideia que atenda às necessidades das pessoas, aos problemas das... Por exemplo, Facebook. Qual era a grande necessidade? De se comunicar de forma mais eficiente e mais rápida. Uber. Qual era a grande necessidade da humanidade? Se locomover com mais praticidade e economicamente mais viável. Era um grande problema, ainda está melhorando muito, principalmente das grandes metrópoles. Então, o altruísta, ele pensa na necessidade do outro e, no sentido mais amplo, na necessidade da sociedade. O que é que a sociedade precisa? O que é que está fazendo a sociedade sofrer? Pense numa ideia que atenda essa necessidade e você estará sendo altruísta. E outra coisa, eu pensei também que isso é a essência da história da humanidade. Não é só agora, não. Porque quando Thomas Edison criou a lâmpada, ele criou por quê? Porque as pessoas enxergavam mal no escuro. Quando Graham Bell criou o telefone, criou para quê? Para que as pessoas pudessem se comunicar com mais rapidez. Eu me lembro que quando Pedro I proclamou a independência do Brasil lá às margens do rio Ipiranga, né? Em 1822, lá em São Paulo, né? São Paulo. Não é São Paulo? São Paulo. Pronto. Ele proclamou a independência dia 22 de abril. Aí mandou um cara de cavalo vir para o Nordeste para dar notícia. Ele chegou aqui 20 dias depois. Então o Brasil já era independente em São Paulo e aqui no Nordeste ainda era colônia. Só 20 dias depois a notícia chegou. Olha, gente, que loucura. Eu acho que foi em setembro, né, Júnior? Foi setembro. Foi 7 de setembro. Né? É setembro, 7 de setembro. Abriu o descobrimento. Eu misturei com o descobrimento. Mas tudo dentro do Brasil. Tá tudo certo. Então veja, gente. A essência da vida é altruísta. Essa é a mensagem que a Plena Pátria deixa para você hoje. A sua essência é egoísta, claro, mas há uma tendência ao altruísmo. Então, quanto mais você pensar nos outros, você estará fazendo o melhor para você próprio. No fim é assim, né? No fim é isso, né? Quanto mais você pensa nos outros, em ajudar os outros nas suas necessidades, nos seus problemas, melhor para você. Então, Plena Pátria recomenda: seja assertivo, seja ético, seja coerente, seja sereno e, sintetizando tudo isso, seja altruísta, que aí você será feliz. Felicidade é uma construção, viu, gente? Nós da Plena Pátria não temos compromisso com fórmulas mágicas, frases mágicas, lives mágicas. Não. Nosso compromisso é com o processo. A gente constrói um caminho. A gente constrói um propósito.
a gente constrói a paz, a gente constrói a felicidade. Esse é o sentido. Por isso, nós estamos aqui encerrando agora, né? Tem mais alguma informação, Acácio? Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre... Não, de jeito nenhum. Eu tô emocionado aqui, Júnior, com o raciocínio que você fez, de trazer o egoísmo para comparar com o altruísmo. Brilhante exposição. Sobre esse tema que você falou, né? Quando você diz que a construção dessas habilidades emocionais, tá certo? Vai trazer felicidade, na verdade não é algo que a gente está dizendo porque a gente acredita apenas nisso. Não. A gente está dizendo isso porque a neurociência e porque a psicologia positiva, nos últimos 10 ou 20 anos, tem constatado isso. Tem trazido aquilo que a espiritualidade há milênios, que a filosofia há milênios nos disse, que os exemplos de pessoas que foram altruístas, coerentes, éticas na humanidade, procuraram transferir para a gente que aquilo traria felicidade. E é verdade. A neurociência veio hoje explicar que ser altruísta, ser ético, ser coerente, ser sereno, ser assertivo, significa felicidade. Então, no caso do altruísmo, se você quer ser altruísta, se você quer ser feliz, seja altruísta. Dê mais, se desapegue. Isso. Se desapegue das coisas. Isso. Júnior, brilhante, Júnior. Maravilha. Excelente, maravilhoso. Estamos juntos. Beijo pra você. Até a próxima semana, a 8ª live, assunto surpresa. Ainda não vamos revelar agora o assunto da próxima semana, então um beijo no coração. Muito obrigado por você ter entrado na nossa live, por nos ter prestigiado com sua atenção. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira, mais um assunto palpitante, interessante, porque a Plena Pátria é isso. A gente sempre vai trazer aqui algo que possa somar, contribuir, ajudar você na sua construção pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana. Aqui, todos nós da Plena Pátria junto com você.